Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, certo? Bom, nas últimas aulas estávamos falando sobre sólidos geométricos, sobre figuras geométricas, né? Corpos redondos e assim vai, né? Um infinito número de itens que a gente vem falando. Hoje mudaremos um pouco o assunto. Vamos falar sobre múltiplos e divisores. Continuação da matéria que está no livro de vocês, ok? Então vamos lá para mais uma aula de matemática com a professora Sheila. Então, múltiplos e divisores, né? Em diversos jogos, brincadeiras e atividades, é necessário dividir um grande grupo em grupos menores e com quantidades iguais de componente. Acompanhe abaixo uma dessas situação. 3 professores querem levar ao cinema seus 69 alunos, sendo 2 cadeirantes, para que façam um trabalho sobre um filme. Eles foram divididos em grupos de 3 e ficou definido que os alunos do mesmo grupo deveriam se sentar na mesma fileira. 3 cinemas enviaram por e-mail as informações sobre suas salas. Como é possível observar ao lado e lembrarem aos professores que por motivo de segurança, os 3 professores também deveriam se sentar. Então ali, ó, o cinema 2 tem 12 fileiras com 6 lugares em cada fileira. Possui 2 lugares para cadeirante, né? Foi um dos cinemas que mandaram o e-mail para eles, né? Meu projeto, então, né? 69 alunos e 3 professores, né? 2 alunos cadeirantes. Todas as salas do cinema custam o mesmo valor. O grupo são formados por 3 alunos, né? Os alunos do mesmo grupo devem se sentar na mesma fileira. Então, temos um total de 85 alunos distribuídos em fileiras com números iguais de alunos. Possui 2 lugares para cadeirantes, como está ali no nosso exemplo. Então, ali está passo a passo como que ficaria, né? Com base nessas informações e nas figuras, nas imagens, né? Responda no caderno. Qual sala de cinema os professores devem escolher para atender suas exigências? Por quê? Então, ali a gente vai ter as três opções, né, de cinema, né? O cinema 1, cinema 2, cinema 3. Qual que vocês acham que é a melhor opção? Certo? Eu quero que vocês respondam isso. Os números que cabem um número exato de vezes em outro são chamados divisores deste número. Observe que 2, 2 formas um par, né? O 2 cabe exatamente uma vez, né? Em 2. 3 formam um par e sobra 1. O 2 não cabe um número exato de vezes em 3. 4 formam 2 pares. O 2 cabe exatamente 2 vezes em 4. 5 formam 2 pares e sobra 1. O 2 não cabe em um número exato de vezes em 5. 6 formam 3 pares. O 2 cabe exatamente 3 vezes em 6. Podemos dizer que os números 2, 4 e 6 são divisores de 2, pois, ao se formarem os pares, não há sobra, né? Considere as 2 divisões a seguir. 60 dividido por 5. Como o resto é zero, né? O divisor é exato. Então, dizemos que 60 é divisor por 5 ou que 5 é divisível por 5 ou que 5 é divisor de 60. Agora, 61 a gente consegue dividir por 5? Como o resto do divisor dá diferente de 1, no caso o nosso resto é 1, o resto é o que vai embaixo no final, a divisão não é exata. Logo, 61 não é divisível por 5, ou seja, 5 não é divisor de 61. Um número natural é divisor por um mesmo número B, né? O número A, né, é divisor por um mesmo número B, quando a divisão
de A por B for exata. Agora vamos acompanhar a seguinte situação. Um professor de educação física convocou 80 alunos para uma demonstração de ginástica. Ele pretende distribuir esses alunos em grupos com a mesma quantidade de pessoas que tinha, no mínimo 6 e no máximo 10 alunos, sendo que sobrou aluno fora do grupo, sem que sobre aluno fora do grupo. Quais são as maneiras possíveis de formar esse grupo? Para observar esse probleminha, dividimos 80 por 6, por 7, por 8, por 9, por 10, certo? E consideremos apenas a divisão exata. Então, a gente sabe que se dividir por 6, sobrou, né? Tá ali, né? O 80 dividido por 7 também sobrou 3, né? O 80 dividido por 8, opa, deu exata, deu 10 alunos, né? Porque 80 dividido por 8 existe na tabuada do 8, então a gente tem 80 dividido por 9, não temos na tabuada do 9, então vai sobrar. E 80 dividido por 10 também deu exata, porque 80 na tabuada do 10 existe, então ele é divisível, que dá 8 pessoas. Então existem duas formas, né? Observando as divisões, você é capaz de dizer quantos grupos e com quantos alunos os professores podem formar sem que sobre alunos de fora do grupo? Então vamos ver, né? Como 80 é divisível por 8 e por 10, o professor poderá formar 8 grupos de alunos ou de 8 alunos, né? Poderá formar 10 grupos de 8 alunos ou 8 grupos de 10 alunos. Isso fica bem mais claro, né? Então, noção de divisibilidade. Uma divisão entre dois números naturais pode ser exata ou não exata. Essa classificação é feita com base no resto da divisão. Observe os cálculos a seguir. Primeira divisão. O nosso resultado é 0, né? Então ela é uma divisão exata. A segunda divisão, o nosso resultado sobrou 1. O resto sobrou 1, que é diferente de 0. Dizemos então que a divisão não é exata. Quando uma divisão é exata, é possível usar alguns termos para indicar as relações de divisibilidade entre os números. Sobre a primeira divisão, por exemplo, pode-se dizer dizer o seguinte: 18 é divisível por 2, porque 18 é múltiplo de 2, e 2 é divisor de 18. 2 é fator de 18, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Então, para a gente finalizar, né? Um número n é divisível por um número p quando o divisor de n por p der quociente é divisão, tá? De um número natural e 0 para resto, tá? Sendo assim, n é divisível por p. E com isso, diremos que n é múltiplo de p e p é divisor de n. Os exemplos vão nos mostrar. 21 é divisível por 3, já que 21 dividido por 3 tem 7 por quociente, né, pelo nosso resultado. E o resto é 0. Com isso, 21 é múltiplo de 3 e 3 é divisor de 21, tá? Então, para vocês entenderem, múltiplo é quando um número é multiplicado por um outro. E divisor é quando aquele número, se dividirmos por aquele número, vamos conseguir um resultado exato. 25 é divisível por 5, já que 25 dividido por 5 dá 25. Para quociente, né? E o resto é 0. Com isso, 125, é múltiplo de 25 e 5 é divisor de 125. E assim também no nosso exemplo, terceiro exemplo, né? 327 não é divisível por 11, já que 327 dividido por 11 dá para quociente 29 e o resto 8. Com isso, 327 não é múltiplo de 11 e 11 não é divisor de 11. Ok, gente?
Então, né, o que é divisibilidade, né? Divisibilidade, para a gente entender, quando um número é divisível por outro sem resto, ou seja, a conta dá exata, como está o nosso exemplo ali. 9 dividido para 3 dá 3, conta exata. Agora, responda e resolva no caderno as atividades a seguir. Então, no livro de vocês tem essas perguntinhas, né? Responda a questão no caderno. Eu sei que 5 cabe 2 vezes em 10, né? Ele está dizendo ali para nós que ele sabe que 2 vezes 5 é 10, né? Existe na tabuada. Considere o número 36. Quantas vezes 2 cabe em 36? Quantas vezes 3 cabe em 36? E assim vai, ó. Eu quero que vocês respondam cada um deles. Agora, considere o número 23. Quantas vezes 1 cabe em 23? Quantas vezes 23 cabe mesmo número, né? Quantas vezes o 23 cabe neste número? Então, daí, quantas vezes o 23 cabe no 23? Que outro número cabe no número exato, né? De vezes no 23? Mais algum outro número cabe no 23? Existe nas nossas tabuadas que a gente conhece outro número que multiplicado dá 23? Respondam no caderno. E também tem algumas atividades que vocês têm ali. Eu quero que vocês respondam a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 e a 6. Poxa, professora, é bastante coisa. É bastante coisa, pra gente treinar bastante mesmo, né? Obtenha o resto da divisão. Então, agora, esses dali a gente já sabe que não são divisões exatas, ou são. Então, eu quero que vocês resolvam passo a passo no caderno e digam qual é o resto. Copie o quadro a seguir, complete usando uma calculadora. Então, agora a gente vai trabalhar com uma calculadora, né? Vamos fazer a divisão, né? Dividendo é o 518 e o divisor é 16. Qual é o meu quociente? Qual é o meu resto, né? Vocês vão ter que fazer pela calculadora e vão tentar fazer também manual. Por quê? Porque às vezes vocês não vão conseguir achar o resultado. Se vocês não conseguirem achar o resultado, vocês vão ter que ver qual é a sobra, ok? Usando uma calculadora, calcule o resto da divisão de 56.373 por 236. Vejam se dá certo essa conta, eu quero que vocês tentem. Entre as afirmações a seguir, quantas são verdadeiras? Todos os números naturais diferentes de zero são divisíveis por 1. Isso é certo ou errado? Qualquer número natural diferente de zero é sempre divisível por 1 e por ele mesmo. Também vamos saber se é certo ou errado. Eu quero que vocês me respondam. 55 é divisível por 1, por 5 e por 11. E por ele mesmo? Tá certo isso? Quero que vocês me respondam. Verifique se 109 é divisível por 3 e 119 é divisível por 9. 202 é divisível por 11 e 310 é divisível por 5. Tá? Quero que vocês me respondam cada um deles. Tem que fazer a divisão, tá, gente? Só para vocês se lembrarem, né? O número 518 é divisível por 37. Qual é o número qual é o próximo número natural divisível por 37? Qual é o próximo número natural que é divisível por 37? Então, qual é a ordem aí? Façam um 518 dividido por 37 para saberem o resultado, que vocês vão saber o próximo depois do 518, ok? Junto a esse material, então, está a correção das atividades da aula anterior, como sempre a professora faz. Na última aula, falamos sobre corpos redondos, né? Então, vamos fazer a... Eu dei 2 atividades para vocês. De uma diz perguntando, pedindo para vocês definirem, né, ali no exercício 1, né, o que era poliedros e o que era corpos redondos. Então, 1 vocês colocariam poliedros e 2 corpos redondos. A professora deixou bem especificado ali para vocês cada uma delas, ok? E o segundo exercício, então, eu pedi para que vocês classificassem em poliedros e não poliedros. O que é poliedros? É os que são quadrados, né? O que tem faces, os que tem arestas, os que são quadrados.
Os não poliedros são os corpos redondos. Então, a gente sabe que o que é poliedro e o que não é. Todos eles a professora distinguiu ali cada um deles para vocês entenderem. Corrijam as atividades no caderno, né? Para que fique certinho no caderno de vocês todas as atividades. Ok, galerinha? Então, né? Dúvidas estou à disposição. Mandem foto da atividade, né? Resolvida no caderno, né? Para a professora dar presente. Bom estudo a todos, claros, e um beijo no coração de vocês.